E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tô aqui agora para mais um vídeo, dessa vez para o terceiro capítulo da nossa série Democracia, o Deus que Falhou, onde a gente vai seguir aquilo que nós estávamos falando no capítulo passado com relação aos incentivos dos governos, né? Do governo monárquico e do governo democrático. A gente já falou um pouco sobre como que foi a formação dele, de uma forma bem babaca, do jeito que eu gosto de fazer aqui, de uma forma bem simples para que você fale, meu Deus do céu, esse moleque tá falando de um negócio totalmente sem fonte, cadê a fonte? Aí você vai lá, pesquisa na internet e começa a estudar. Esse é o meu principal papel. Eu não quero que você seja um intelectual depois de assistir um vídeo meu e nem que você saia falando com alguém sobre qualquer assunto que eu falei aqui. Isso aqui é só para você ter uma ideia geral do que o autor está falando em cada capítulo sobre os assuntos. E aí, tomara que você tenha na sua cabecinha a vontade de estudar, pegar as referências, comprar o livro físico, e daí seguir para a sua jornada intelectual, que essa é a minha principal função, e tomara que algum dia eu vire um professor, e como um professor que consiga fazer isso que eu estou falando aqui muito bem e fazer com que as pessoas se aproximem mais dos livros, né? Mas, de qualquer forma, começando agora com o livro, a gente vai falar de alguns assuntos muito simples, como são os assuntos do livro, né? Mas, dessa vez, adentrando um pouco mais sobre aquela relação de incentivos dos governos monárquicos e democráticos, eu queria falar um pouco sobre as causas desses problemas, né? Porque a gente tem como certo que, como eu falei no vídeo passado, né, do capítulo 2, que os governos democráticos eles têm muito mais incentivo a gastarem o dinheiro dos outros com outras pessoas de uma forma bem lixo, né? E por isso que as contas públicas de nenhum país fecham. E quando fecha é exceção e só confirma a regra, né? De que os governos, de forma geral, não têm nenhum incentivo a serem bons administradores. Só que os efeitos disso, eles vão além da literatura Kid Hope, claro, como todos os assuntos dentro desse livro. E uma coisa que eu acho que seria muito mais interessante, inclusive que a gente tem um resumo aqui no site do Anarcomics, né, que seria do livro Economia numa Única Lição, do Hans Henry Hazlitt, sei lá como é que fala o nome desse desgraçado, mas tem aqui, Economia numa Única Lição, Anarcomics, só pesquisar, entrar aqui no site que você vai achar lá. E um desses capítulos é a de obras públicas, né, que é uma falácia muito propagada principalmente na democracia, uma falácia econômica, de que gastos públicos melhoram a economia, geram empregos ou qualquer coisa. E, de forma geral, o que os gastos públicos fazem, na verdade, como vocês sabem, é algo bem parecido com o que Keynes disse na teoria geral, aí nas literaturas dele, né? Maynard Keynes, não sei se vocês conhecem esse economista, mas é o economista que, autor do livro Teoria Geral, bem conhecido no século passado, que, se você for pegar de forma simples, tudo o que ele diz é basicamente o governo tem que cavar um buraco e construir uma montanha, porque no ato de cavar um buraco para construir uma montanha, empregos serão gerados. Só que nesses empregos gerados, de onde que vem esse dinheiro? Primeira coisa, esse dinheiro vem do governo. E de onde vem o dinheiro do governo? Vem da iniciativa privada. Então, basicamente, qualquer gasto do governo é basicamente o governo dizendo: você que está gastando o seu dinheiro com alimentação, com saúde, com qualquer outra coisa, calma, me dá o seu dinheiro que eu vou dar para outra pessoa cavar um buraco totalmente inútil só para gerar emprego. É basicamente isso. Isso para gastos públicos com relação a salários, né? Que tem essa ideia, essa mística aí dizendo que o governo injetar dinheiro na economia ou fazer obras públicas vai aumentar os salários, né? Ou aumentar salário não, gerar empregos, né? E aí, de forma geral, a coisa que resume todos os tipos de gastos de governo, como esse exemplo que eu te dei, seria que, basicamente, o governo diz que a iniciativa privada é burra e ela não sabe onde alocar recursos. E eles, como inteligentes que são, eles pegam o dinheiro para fazer o que a iniciativa privada, por puro egoísmo ou burrice, não fizeram, né? Como se alguém tivesse pedido alguma coisa. E aí, de forma geral, agora já saindo disso, o que a gente tem que entender é que o governo nunca consegue gerar riquezas. A única coisa que ele consegue fazer é depredar, sei lá como é que se fala, patrimônio alheio. Ele só consegue diminuir riqueza. No mínimo, ele deixa igual, mas aumentar a riqueza, melhorar a qualidade de vida, ele nunca consegue. Nem por questões fiscais, nem por questões monetárias, tá bom? Diferente disso, na economia monárquica, no governo monárquico, existem esses incentivos
Só que, como eu disse no vídeo anterior, esses incentivos são muito menores. Isso porque se o governo entender que ele vai estar roubando da sociedade, a sociedade vai ficar mais pobre, ele vai ter uma sociedade mais pobre para roubar. Ou seja, ele vai ter menos coisas para roubar. Você prefere roubar uma pessoa rica ou uma pessoa pobre? Uma rica, né? Então seria interessante, já que o governo rouba todo mundo, que todos sejam ricos e ele consiga roubar todos eles. Entendeu? E aí, com relação a incentivos dentro desse sistema, a gente entende que se não faz nenhum sentido nenhuma a política econômica do governo, então por que existe alguma política econômica do governo, né? Tipo assim, se o cara quer roubar todo mundo, por que ele só não é uma empresa grande, privada, que presta serviço para as pessoas? E aí ele não vai precisar roubar ninguém e ele vai conseguir ter pessoas bem mais ricas, né? Eu já me parei para pensar nisso, né? Mas, primeiro que não faz sentido porque todos os políticos, todos os governantes, assim, dentro de uma instituição monopolista, primeiro que eles são parasitas e eles não conseguem produzir nada, eles só conseguem diminuir riqueza. Mesmo que ele se diga um administrador ou algo assim, ele não consegue. E mesmo se conseguisse, não faz nenhum sentido para ele, porque, principalmente dentro de uma democracia, existe na monarquia, mas principalmente dentro de uma democracia, faz enorme sentido você querer que as pessoas tenham algum afeto por você e queiram que você tenha... que elas queiram que você esteja no poder. Porque, como eu disse, a única coisa que mantém um governo é a aceitação pública. E algo que o governo faz, e isso aí todos os governos fazem, mas muito, muito mais a democracia faz, e daí o problema, que inclusive durante todo o livro o autor ele fala da democracia, fala da monarquia, comparando os dois, mas na maioria dos assuntos a democracia faz todos os problemas do Estado serem multiplicados. Assim, tudo que a monarquia pode fazer, a democracia faz de uma forma muito pior, né? E aí, o que a democracia faz é legitimar as próprias ações. Ele faz com que, por exemplo, tudo que eu estou fazendo para você vai te fazer mal, mas você precisa de mim, porque se não fosse eu, quem que faria as escolas, quem que faria os hospitais, quem que faria os serviços merdas que existem hoje? Ninguém, né? Ou ia ser uma iniciativa privada e você teria que pagar. Mas, tipo assim, a pessoa já paga, ela só não percebe isso. E aí parte disso, e aí tá talvez a razão da minha vida como economista, não é só como economista, a razão da minha vida é outra coisa, mas com relação a ser um economista, seria lutar contra a principal arma do Estado, que são o quê? Os intelectuais. E os intelectuais, eles são as pessoas que colocam na mente das pessoas essa mentalidade que alguns economistas austríacos chamam de mentalidade anticapitalista, ou mentalidade anti-indivíduo, né? Uma mentalidade coletivista, na cabeça das pessoas para que elas nem pensem fora do Estado. Elas não conseguem pensar fora de como seria a vida fora de uma democracia. Tanto que, se você está numa conversa e você diz que você é contra a democracia, ou que você não acha a democracia um sistema legal, ou, cara, eu não voto porque para mim não vai mudar nada. É bem comum que se você falar isso, é bem normal, seria, né? Se você falar isso, as pessoas te olharem com um olhar estranho e você ter que se explicar e tal. Mas isso não é porque você está errado com essa opinião, mas muito provavelmente porque essas pessoas já foram totalmente contaminadas por essa mentalidade anticapitalista, essa mentalidade totalmente coletivista que influencia a nossa sociedade. E algo que é muito interessante que vocês entendam também e tenham ao longo do livro é que Hope, ele disse isso com as palavras corretas, que a democracia, diferente da democracia, mas com algum tom de vermelhinha, a democracia é uma pequena fração do socialismo. Então, quando você pensa em democracia como a vontade da maioria ou algo assim, essa é, na verdade, só um tipo de mentalidade coletivista que é incluída dentro do pacote marxista, do pacote socialista, tanto econômico quanto socialmente, que tem os mesmos efeitos. E em alguns capítulos mais à frente, a gente vai ver como o socialismo e a democracia têm muito de igual, tá? Mas, de forma geral, o que seria interessante vocês entenderem é que os efeitos das políticas econômicas do governo, todas são maléficas, não existe nenhuma política governamental que faça algum benefício para a população, a não ser ele mesmo se explodir o governo e não existe mais, seria a melhor política econômica existente. Que o papel dos intelectuais é colocar essa mentalidade anticapitalista, essa mentalidade
coletivista na mente das pessoas para que não exista a deslegitimação, que é algo importantíssimo para a manutenção do Estado, como a gente viu no capítulo anterior sobre a queda da monarquia, queda de democracias. Então eles sabem que, mesmo sendo, principalmente a democracia, um governo merda, que vai causar só problemas econômicos para as pessoas, eles precisam que as pessoas aceitem isso e e achem que o governo é necessário para que ele consiga continuar existindo. E é claro, do lado contrário, o nosso papel, talvez como liberais, anarquistas ou o que seja, seria, primeira coisa, tirar o peso intelectual das pessoas ao questionarem não a democracia, não questionar o governo, não questionar nada disso, mas questionarem a própria vida e como elas tratam a liberdade, como elas tratam as coisas ao redor dela, para que seja muito mais fácil elas não caírem em qualquer besteira que qualquer intelectual ou dito intelectual diga para ela. Eu sou um economista e o meu papel seria explicar às pessoas os problemas econômicos das decisões ou os benefícios econômicos das decisões delas ou de empresas, mas, de qualquer forma, em modo geral, existem muitas outras camadas dentro disso, tá bom? Por hoje é só, o vídeo tá um pouco simples, na verdade todos os vídeos são bem simples porque os assuntos são bem longos, e como eu disse, desde o primeiro capítulo, o autor passa por cima, ele dá uma pincelada nas suas costas, né, na sua trás, para que você simplesmente sinta um pouquinho, só a cabecinha, para que você tenha incentivo a estudar, a pegar o livro, ler as referências e ir atrás de estudar todos esses assuntos que ele está abordando de uma forma bem simples, tá bom? Mas por hoje é isso, vejo vocês no próximo vídeo, não se esqueçam de seguir aqui as nossas redes sociais, as plataformas, para que vocês continuem acompanhando essa e outras séries que eu posso postar aqui, tá bom? Por hoje é só isso e tchau, tchau!